Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sou a professora Andréa Mendes e hoje quero brevemente conversar com vocês sobre o quanto é importante a gente conversar sobre ditadura, regime militar e sobre os efeitos nefastos desse período para a história do Brasil. Se você ainda não me segue, por gentileza, marque as notificações do meu canal, deixe seu like após o vídeo e compartilhe com quem está precisando ouvir mais sobre essa questão. Inicialmente, quero lembrar para vocês que sou historiadora e antropóloga e que em um ano conversava com colegas em uma escola pública, quando um professor olhou para mim e disse que a ditadura não existiu, que segundo o pai dele, que morou em São Paulo durante o regime militar, a ditadura só era ruim para quem era bandido, para quem era marginal. E aí, quando eu questionei sobre quais bases, quais fatos, em quais eventos o pai dele se alicerçou para emitir essa opinião, ele disse que mais valia a opinião do seu pai do que a minha visão de historiadora. E houve uma grande comoção na sala. Uma das colegas falou que se um historiador e uma historiadora não são capazes de falar aqui sobre os efeitos do regime militar, sobre o que é uma ditadura, se eles não conseguem avaliar o que foi uma ditadura, então quem pode? E é justamente essa questão que eu quero responder hoje. Nós, durante muito tempo, vivemos uma falta de perspectiva sobre a necessidade de estudos profundos em torno do regime militar. Quando falo regime militar, quero lembrar para vocês que o golpe, que foi concretizado no dia 31 de março de 1964, ele estava programado para o dia 1º de abril. E ele foi antecipado. E foi um golpe cívico-militar, ou civil-militar, como vocês queiram falar. A origem, descontentamento das elites brasileiras associadas às classes militares e também ao capital estrangeiro em relação aos rumos que o país poderia tomar sob a presidência de Jango ou João Goulart. Com forte apoio também da parte conservadora da Igreja Católica e da mídia brasileira, esse golpe ele foi sendo gestado durante muito tempo. E nós sabemos que a figura de Carlos Lacerda foi essencial para fazer a ponte entre os civis e os militares. Mas quando explodiu a ação em todos os estados brasileiros, num trabalho extremamente orquestrado, nós vimos que aqueles que defendiam as classes populares, o direito das minorias e que estavam à frente de grandes projetos de mudança social, estes foram eliminados, anulados, torturados, executados. Então a gente pode imaginar que um homem comum na cidade de São Paulo, operário, pouco preocupado com as questões mais profundas da desigualdade social que assola o país no período, ele pode ter pensado que para os marginais é que a ditadura não era boa. Mas ele, com certeza, desconsidera professoras, professores, os próprios operários, os camponeses, profissionais liberais, os próprios militares que se opuseram ao golpe e que estavam ali pela defesa da democracia, pela defesa do equilíbrio social e, acima de tudo, pela liberdade. Então, nos dias atuais, alguém que defende o regime militar ou alguém que pensa com ufanismo, com saudosismo sobre a ditadura, é alguém que a sua humanidade já morreu. É alguém que deixou de ver o sentido da coletividade e que nós estamos aqui para crescermos juntos. Então, nesse mês que começa,
e que os debates vão ser bem acalorados, né? Eu sugiro uma obra que para mim foi fundamental, do Hélio Gaspari. São 4 volumes que ele faz um trabalho de imersão sobre toda a história do regime militar, do período da ditadura no Brasil, e que nos ajuda a compreender em fatos e eventos como tudo isso se processou. E é importante que a gente divulgue não só o trabalho de Hélio Gaspari, mas de vários outros teóricos. Vocês podem, inclusive, escrever aqui nos comentários que outros autores, que outras obras vocês recomendam, para que a gente leve isso para os jovens, para a geração dos adultos também, para os idosos, para que todos e todas saibam que ditadura nunca mais, tá bom? Então, um forte abraço. Eu espero que essa mensagem chegue a você e que você esteja bem. E consciente que o mais importante valor é a liberdade dentro do regime democrático. Um forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.